Enquanto programador, era que tivesse a capacidade de preparar uma programação que fosse o mais abrangente possível, procurando chegar a um público que, de outra forma, teria um contacto muito residual com a Capital Europeia da Cultura, por força daquilo que eram as características do programa apresentado nas várias áreas de programação, que interferia com o cotidiano do espaço público. Projetos como Na Rua, que era um projeto performativo de umas bolas que eram colocadas no espaço público, mas que não eram a apresentação de um espetáculo em si, obrigava a uma interação. Ou seja, só acontecia alguma coisa quando alguém colocava a cabeça de um dos lados da bola e o performer estaria do outro lado. O quiosque de marionetas foi também outra proposta que ocupou o espaço público, dando-lhe uma outra dimensão e uma outra utilização, e portanto a utilização deste espaço como espaço de reflexão, como espaço de questionamento acerca do que é o espaço público, para que é que ele serve, era outro dos objetivos. Dois exemplos concretos desta zona de objetivos é o Barco Rock Fest, que é um festival de música rock. Outro exemplo desta intervenção em atividades já existentes ou pré-existentes foi a Feira Afonsina. Isto cumpre o objetivo de reforçar aquilo que já existia, e depois uma última vertente, que era a introdução de novas iniciativas que pudessem ter força suficiente para acontecerem num ano de Capital Europeia da Cultura, mas que pudessem depois, pelo menos, ter espaço para se repetirem no futuro. Três exemplos disto: Noite Branca, Plataforma da Música e Guimarães 360. Foram três atividades que aconteceram em 2012, e também os espetáculos de maior dimensão, com maior capacidade de atração de público, e aí tivemos vários também, desde logo 5 momentos dos Fúria de Albaus, que, cumprindo este pressuposto, cumpriram também um outro, que foi assinalar a abertura, as mudanças de ciclo e o encerramento, e depois espetáculos como o Trans Express, com o projeto Maudit Sonin, no Lar Litoral. Acima de tudo, parece-me que o programa cumpriu os objetivos, conseguiu chegar a um número muito alargado de público, para além daquilo que é o resultado direto da programação e da satisfação do público perante essa programação. Há uma outra coisa que, do meu ponto de vista, aconteceu, que é a programação do espaço público serviu também para ajudar a construir uma imagem muito positiva da Capital Europeia da Cultura. O grande desafio de uma programação de cinema de uma capital europeia da cultura seria sempre o de criar um corpo de obras que não fosse apenas a confirmação de uma visão tradicional, eu diria turística, não apenas da cidade, mas do seu património, da sua história, da sua mitologia e da sua imaginação para o futuro. E creio que aquilo que fica na área do cinema é justamente um conjunto de filmes que refletem a imensa riqueza da história da cidade de Guimarães, e mais do que isso, que falam para o presente de Guimarães, com uma capacidade de universalização muito forte e por vezes muito subtil. E creio que é tanto mais interessante e importante sublinhar essa dimensão, quanto isso aconteceu através de uma notável diversidade de filmes. Eu creio que a produção de Guimarães 2012 contém respostas muito ricas, muito ousadas, em relação à possibilidade e, sobretudo, à necessidade de repensar esses padrões clássicos. É interessante dizer que esse processo
aconteceu com 2 prolongamentos que para mim são especialmente significativos até do ponto de vista simbólico. O primeiro tem a ver com a criação de um espaço, um concurso, mais concretamente, para jovens cineastas, a que demos o nome de Curtas no Baixo Teixeira. O segundo vetor que, de algum modo, confirma isso, é talvez o mais inesperado, mas que ganha uma dimensão que se tornou muito importante para toda a equipa de cinema. Ou seja, tivemos uma intervenção também na área do património fotográfico. Digamos que essa herança, que passa também evidentemente pelos filmes, essa herança para um futuro próximo ou distante é fundamental. E não tenho dúvidas que quando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, deixem-me dizer, daqui a 100 anos, alguém perguntar como é que aquelas pessoas viviam em 2012, de certeza, pelo menos em parte, vai ser preciso, vai ser importante e vai ser revelador passar pela produção cinematográfica de Guimarães 2012. Tudo quanto estava previsto estruturalmente foi cumprido e, portanto, isso é muito importante. O programa era constituído por uma série de peças que eram cruciais entre si e que, ao concretizarem-se, na verdade, fizeram com que o todo adquirisse sentido. No entanto, não está tudo concluído porque ainda temos as publicações para serem lançadas no início de 2013. A fazer um balanço, foi um ano de muito trabalho, em absoluto, mas foi um ano em que também foi possível comprovar, do meu ponto de vista, a importância da arte e da cultura no mundo contemporâneo. Eu acho que, acima de tudo, uma das minhas grandes intenções programáticas era trazer o mundo a Guimarães para pôr Guimarães no mundo. Foi muito uma coisa que eu disse logo no início. Neste momento, aquilo que se está a começar a perceber é que, por um lado, a cidade está mais consolidada, isso é indiscutível, embora já tivesse já tivesse em si, não é, um legado importante, mas o que estamos agora a reparar é que a cidade está a ser exportada no trabalho dos artistas, não é? E, portanto, a cidade de repente está no mundo também, através do trabalho que foi produzido, quase todo, na sua grande percentagem, de forma contextual, a partir desta paisagem cultural. E, portanto, isso é muito importante, não é? Foi feito aqui. Só poderia ter sido feito aqui, mas de repente tem um posicionamento no mundo. A Fundação Cidade de Guimarães, em maio de 2010, fez uma convocatória ao movimento associativo local. Portanto, escolheu, na altura, 3 instituições da comunidade, portanto, 3 instituições de Guimarães, o Convívio e a Associação Cultural, o Ciclo Arte de Recreio e a Associação de Etnografia e Folclore de Guimarães, e convocou-as e desafiou-as para que desenhassem um programa associativo, um programa que representasse aquilo que é o pulsar criativo das associações de Guimarães. O programa, que começou a chamar-se Tempos Cruzados, a sua inspiração encontra-se na tese de doutoramento de Augusto Santos Silva. São tempos de coexistência, tempos de convivialidade entre diferentes concepções. Portanto, face a este conceito agregador, esse ponto de partida, nós desenhamos um programa. Esse programa foi pensado portanto, com 2 momentos, 2 fases fundamentais. Uma fase para acontecer em 2012 e outra fase para acontecer em 2013. A fase de 2012 era uma fase de produção própria. As associações locais, as 3, que faziam parte deste dito consórcio, definiram 4 grandes eixos de intervenção. Uma ligada à área da reflexão e do debate e do pensamento, a que designamos por circunferências, outra relacionada com a literatura e a poesia, que a gente designou por Pedra Formosa, outra ligada ao teatro e às artes cênicas e ao teatro, sobretudo de amadores, aqui nasceu Portugal, e outra ligada à parte da cultura popular, como o programa Pop Art. Estes programas eram programas de demonstração, que nós tentámos desenhar um conjunto de ações no âmbito destes 4 eixos de intervenção e de programação, no sentido de mostrar que, de facto, é possível, no movimento associativo, conceber programas
diferentes, programas alternativos e com qualidade aferida por padrões profissionais, e tentar mostrar que, de facto, o movimento associativo tem hoje qualidade artística para participar numa programação da Capital Europeia da Cultura. Tentamos, de facto, refletir sobre aquilo que estamos a produzir, convocando também a sociedade e as associações para pensarem sobre Guimarães em 2012, mas não se esquecendo que 2013 será o ano seguinte e que o movimento associativo continuará a fervilhar em Guimarães e continuará a existir em Guimarães depois de 2012. Portanto, uma perspectiva também de projeção para o futuro e de, no fundo, tentarmos perceber de que forma é que Guimarães ainda poderá continuar no mapa da cultura e com o contributo sério do movimento associativo local. Enfim, foi um momento de exaltação de uma cidade e das suas associações. Foi um ano fabuloso para a cidade, onde conseguimos trazer cá uma série de artistas fundamentais para se perceber a cultura do século XX e também do século XXI, e ao mesmo tempo que fomos lançando pistas do que pode acontecer daqui para a frente. Portanto, foi um misto de duas coisas, entre a necessidade de perceber a linguagem contemporânea da criação, que é muito aquilo que a cidade no fundo tem também investido, e ao mesmo tempo tentar perceber que perfil é que é o artista do século XXI, apostando em alguns projetos que passaram por cá, que são distintos. Acho que foi fabuloso, até mesmo na resposta que o público deu. Quase todos os espetáculos estiveram esgotados e, portanto, nesse particular acho que houve uma simbiose muito grande entre aquilo que nós pensamos, propusemos e a resposta do público. Bem, nós tivemos aqui figuras incontornáveis da história da cultura contemporânea, algumas delas estrearam aqui novas criações. Passa muito para lá da parte artística e há um lado afetivo e emocional que vai na memória das pessoas. E esta memória é um bocadinho difícil de sintetizar, mas acaba muito por ser um processo de inspiração que possa levar à criação. E esse, no fundo, é um bocado a esperança que fica. Foi um ano de muitos intenso do ponto de vista dos encontros. Nós tivemos a oportunidade de alargar a nossa área de trabalho, a nossa área de influência geográfica, digamos, e de trabalhar mais em territórios cruzados, atravessando a periferia em vários sentidos. E houve encontros fantásticos, por exemplo, no Histórias do Princípio do Mundo, naquelas casas todas que fomos desencantar em cada freguesia e em que éramos recebidos num ambiente muito familiar. Isso foram noites de privilégio. Mas também outros conseguimos, como era tal o volume de projetos e, portanto, a sua distribuição fazia sentido no território, acabámos por conhecer muito mais professores e pais e miúdos e associações locais e muitas juntas de freguesia, que também foi muito divertido, em comparação, digamos, com um ano normal. Isso foi, se calhar, a parte que a mim me deu mais prazer. Os públicos têm personalidade própria, felizmente, e por isso, por um lado, houve projetos que imaginámos no início que teriam grande adesão e depois não tiveram. Outros que percebemos que, mudando-se um bocadinho a sua escala ou a forma de comunicação, em segundas oportunidades acabariam por se concretizar de um melhor modo. Do ponto de vista mais do território, eu acho que ganhamos alguns parceiros novos, localmente, muito importantes, nomeadamente alguns professores e agrupamentos que conhecíamos menos bem e que precisamente estavam na periferia e com quem tivemos a oportunidade de contactar várias vezes durante o ano
E esse, do ponto de vista prático e do ponto de vista do território, foi um grande ganho. É um serviço educativo que se assumiu como uma área de programação, sim, mas também como uma área, no fundo, de investigação neste campo específico das práticas artísticas e pedagógicas. Eu acho que esse trabalho deles vai ser uma excelente semente, mas só poderemos falar dela daqui a uns bons meses. O objetivo da área de comunidade era fazer algum levantamento das populações e das diversidades culturais que existiam em Guimarães. É um concelho muito grande, e envolver o mais possível todas essas riquezas culturais na programação da capital europeia. E havia vários objetivos aqui misturados. Por um lado, a amplificação da voz destas culturas, que se imaginavam, mas que não estavam ainda bem identificadas. Essa identificação ser feita juntamente com as pessoas e com as populações, e dar também a possibilidade que essa identificação constituísse um pretexto para que os vimaranenses alargassem o seu conhecimento dos outros, que poderiam ser vizinhos, que poderiam ser pessoas mais distantes, portugueses ou estrangeiros, e que isso construísse uma noção de si própria mais válida, mais robusta, a partir da diferença e do confronto e do convívio e do encontro com outras maneiras de ser e outras maneiras de estar. Além da cidade, que é normalmente o sítio que as pessoas visitam e com razão por ser uma cidade muito bonita e muito bem tratada, onde se fez sobretudo um trabalho com os educadores. A rede de parceiros educativos teve como objetivo unir pessoas que têm na sua agenda mental o ato de educar. E este encontro e esta formação, as oficinas que fizemos, começaram por ser de experimentação, e então, além da expressão plástica, tivemos pessoas do teatro, pessoas da música, do audiovisual, da dança, e 15 locais fizeram este trabalho de pensar o seu sítio, de o contar aos outros, de utilizarem uma ferramenta artística para o contar. Houve um momento intermédio em que, além de ser proposto às pessoas pensem no que é importante, foi também pedido pensem como é que podem dizer aos outros que isto é importante para vocês. Tudo isto foi acompanhado por uma equipe artística que começou muito cedo em Guimarães a trabalhar e que depois, inspirado em todo este processo e, portanto, acompanhando regularmente este trabalho, foi criando de raiz o espetáculo Então Ficamos. E, portanto, esta possibilidade que a capital europeia deu das pessoas trabalharem lado a lado com pessoas completamente diferentes umas das outras, de idades diferentes, de graus de instrução completamente diferentes, de culturas diferentes, é uma aprendizagem lenta, difícil para todos nós e que nos ajuda a todos a crescer um pouco mais. Foram aprendizagens extraordinárias, de tal forma que penso que não imagino nos próximos anos, até porque não vivo assim tão longe de Guimarães, que não volto a Guimarães. Quer dizer, para mim é natural regressar a estes sítios, a estas pessoas, porque sinto que aprendi muito com elas, mas terei muito mais a aprender. Para aprender e para crescer, 3 anos, apesar de tudo, pelo menos no meu caso, é pouco. Partimos, na área da música, de 2 palavras-chave: celebração e legado.
Partimos com 3 objetivos fundamentais. Primeiro, reforço das competências das estruturas da cidade. Segundo, criação de uma orquestra para facilitar a apropriação de novos públicos. E, por último, celebrar 2012 interagindo com a cidade. Passados estes 3 anos de projeto e depois de um grande trabalho de reflexão e de execução, deixamos em termos de legado edições de DVD com documentários sobre a vida de compositores portugueses, sobre a vida da orquestra em gravações feitas pela RTP e transmitidas ao público, a interpretação de novas obras encomendadas de acordo com o programa de nova criação da Orquestra Estúdio. Do ponto de vista imaterial, julgo que deixamos também uma consciência profunda na população do que é música sinfónica, do que é música dita erudita ou clássica. Penso que numa população que tinha pouco contacto com essas músicas, percebemos a dimensão que tem o alfabeto dos sons e aquilo que pode traduzir, ou de que forma se pode traduzir nos nossos dias, uma instituição moderna, com referências, com rigor, mas capaz de chegar às pessoas e de sair de dentro das pessoas. Julgo que este legado imaterial é algo de palpável, eu hoje vejo como algo de palpável, algo em que podemos tocar, porque se percebe que nas ruas, onde conversamos com as pessoas, percebemos que elas sentem o mesmo que nós. Portanto, em termos de legado, julgo que fica a ideia de uma cidade que se tornou culturalmente relevante, que se transformou, que tinha um caminho, que continuou a semear uma data de pressupostos em 2012 e que agora a cidade cumpre continuar a dar-lhes voz e a alimentá-los de forma a que tudo aquilo que hoje, em conjunto com a cidade, fizemos, possa continuar a ter expressão e que em 2020, de alguma forma, exista, continua a existir. E valeu a pena porque vencemos, não é? Valeu a pena porque tocamos nas pessoas, valeu a pena porque acrescentamos, valeu a pena porque uma capital europeia da cultura é suposto ser isto. Agora, deixo em jeito de tom de desafio à cidade esta ideia de que a cidade tem esta responsabilidade nas mãos, esta grande responsabilidade nas mãos, quer continuar, para que nós todos nos possamos continuar a orgulhar deste trabalho. So here we are in 2013. A year has passed since the opening ceremony for Guimarães European Capital of Culture, and what a year it was, what an incredible roller coaster ride it was for all involved. And I feel that the city should be proud of all that it's achieved over that year. What a transformation in terms of the attitude, the energy, the confidence that has come through the European Capital of Culture status. And I'm proud to be a part of that and to play a role in that. Now, the CIDAD programme had 3 main areas. It was about exploring how the landscape of the city can change. It was about exploring how we can bring together talented, creative people from different disciplines to do something new, to develop businesses. And it was about thinking, about knowledge leadership, about developing vision, and about new ideas for how cities can become in the future, and about driving forward an agenda that says how important it is for smaller cities to play a role in this thing called culture, this thing called creativity. Now, some of the projects, I think, helped us on that way. Some of them, for example, the projects around pop-up, showing what is possible in different parts of the city, asking questions about who owns an area, about who owns the agenda, about who owns the future. I think that's important. The Fashion Hub project brought Guimarães talent and Northern Portuguese talent to London Fashion Week, and they were so well received. That proves that you can do it in a smaller city. And Guimarães, through the CIDAD campus, through the different events of the year, showed that you can be small and you can be powerful at the same time. Now, I hope that the city takes some of these agendas forwards. I hope that it retains its confidence. I hope that it continues to find new ways of developing its economy, new ways of engaging its people, new ways of positioning culture to the mainstream of all that it does. And I really hope that Guimarães looks back in 10, 20, 30 years and realises that European Capital of Culture, rather than being a new dawn,
was a continuum of Guimarães as a living, breathing city that changes and adapts to survive, but doesn't just, though, adapt, it also delivers change for positive, new futures for all of its citizens. So thank you, Guimarães, and best of luck in the future. O programa ganhou uma certa transversalidade, porque também se ocupou, no fundo, da reflexão sobre o exercício da programação e acompanhou a publicação, algumas publicações de uma forma direta e, de certa forma, portanto, é um programa que ainda não está cumprido neste momento. Digamos, está realizado a 2/3, ainda falta realizar, sobretudo, esse fórum de discussão hoje internacional, sobre as políticas de cultura, as políticas públicas de cultura. O conjunto das edições sobre as figuras Abel Salazar, Martim Sarmento, Alberto Sampaio, Fernando Távora foram realizadas ou estão a ser realizadas, algumas ocorrem ainda este mês. Neste ponto de vista, a área do pensamento acabou também por influenciar outras áreas, por exemplo, o cinema, e convidou o cinema a realizar alguns trabalhos sobre estas figuras e a exposição, por exemplo, sobre Fernando Távora, que terminou agora, há cerca de uma semana, teve um enorme impacto. É uma exposição que provavelmente vai circular internacionalmente, visto que há um reconhecimento da importância de Fernando Távora no plano internacional, que também nos competia a vincar, e da mesma maneira que a exposição do Nuno Portas, embora realizada pela área da arquitetura, foi uma exposição sugerida pela área do pensamento, e estamos agora em condições de dizer que ela vai ao Brasil, e esse foi um desidrato importante, porque nos interessava que alguma coisa destas também, algumas destas realizações fossem para lá da fronteira portuguesa. Fazia sentido que se pensasse estando numa cidade pequena como Guimarães, como é que multiplicávamos o efeito de contagiar toda a cidade por esta coisa misteriosa e aparentemente inacessível que é a criação performativa contemporânea. Havia desde o início uma ideia muito clara, que era marcar Guimarães como uma cidade não só de acolhimento do melhor que se faz no teatro e na dança no mundo, mas um lugar onde se criam espetáculos que interessam ao mundo. Apoiámos o maior número de projetos portugueses que se enquadrassem em princípios muito simples. Vir para Guimarães, fazer uma residência de maior ou menor duração e criar a partir deste ponto. Fazendo um balanço, tivemos 50 e tal projetos em residência em Guimarães, 48, mais outros que não foram, 2 ou 3 que não foram em residência, mas foram quase todos em residência. Umas foram de 3 meses, outras foram de 2 semanas. Alguns artistas criaram maiores relações, tiveram mais interessados em envolver a população, outros tiveram menos, uns fizeram batota, outros fizeram menos batota. Mas a verdade é que tiveram em Guimarães, criaram a partir de Guimarães, e quando eu olho, por exemplo, agora para a programação de um teatro em Sala São João, ou de um teatro São Luís, ou do Maria Matos, e vejo tanta coisa que faz parte da nossa programação, acho que está comprovado o sucesso. Sinto de facto que há um traço visível e que não vai desaparecer, que é de facto, em 2012, Guimarães foi a âncora de todo um conjunto de criadores.
Portanto, há uma série de temas que a cultura pode trazer ao debate público, desde que seja aberto e colaborativo o processo da própria formulação das suas respostas, e que são de construção cidadã, são de cidadania ativa, e que nesse processo qualificam-se pessoas, qualifica-se o pensamento da cidade sobre si própria, levantam-se novas questões e traz-se ao próprio sistema de produção de conhecimento, às universidades, aos centros de investigação, debate novo. A relação cidade, universidade, economia, geografia e participação pública e política pode estar muito centrado, ou pode ser um argumento de força de um programa cultural. Há um argumento muito interessante que é não haver nenhuma construção de raiz em absoluto, mas sim a transformação de espaços que já existiam e a sua refuncionalização, reativação, e como é que isso resulta numa leitura de cidade completamente diferente. Hoje, quando as pessoas vêm a Guimarães, a memória que levam já não é apenas dos ícones e da arquitetura do centro histórico, mas sim dos espaços novos, como o CA, ou a Plataforma das Artes, ou a Casa da Memória, que marcam uma leitura de cidade e, portanto, marcam também a percepção da importância relativa das funções da cidade e dela própria enquanto lugar em comparação com outros. Portanto, dimensão europeia, participação cidadã e transformação da cidade, ou a sua revitalização, estão muito presentes na candidatura e penso que estão muito presentes no resultado do processo. Portanto, a nossa experiência foi muito viver por dentro essas dinâmicas, como é que as pessoas se foram apropriando do projeto, como é que a cidade se foi transformando com o projeto e como é que a Europa foi tendo consciência dele. É claro que há 3 processos novos que resultaram da Capital Europeia da Cultura, novas questões sobre a competência, a qualificação e a participação das pessoas de Guimarães, novas questões sobre a geografia da cidade, quer a geografia física, quer a geografia humana, e um novo posicionamento da cidade à escala internacional. Globalmente, a proposta que Guimarães faz sentido, e vê-se hoje que fez sentido, porque a cidade está diferente, na minha opinião está melhor, e de fora aquilo que se vê é um projeto inteligente e com um sentido de compromisso com o tempo em que foi desenhado. Portanto, o Guimarães 2012, enquanto projeto, tem um valor relativo, porque é apenas um evento na história longa de uma cidade, mas foi um contributo pertinente face ao tempo e ao lugar onde aconteceu. Neste momento de balanço faz sentido recuperar uma ideia também da história, deste processo de montar uma Capital Europeia da Cultura, de o discutir, de o trabalhar, de o divulgar e de perceber a relação que ele tem com a cidade e com o mundo envolvente. O essencial do esforço da estrutura Fundação Cidade de Guimarães se centra na montagem de um modelo de programação, na ideia de que a cultura é um elemento transformador. De facto, mobilizou os guimaranenses, foi de facto aquela que surpreendeu toda a gente e que assentava no princípio de tu fazes parte, eu faço parte, nós fazemos parte, acentuando a ideia de que um programa destes, um programa do tipo do que tínhamos, só fazia sentido com a participação, com o envolvimento, com a apropriação de todos. Também é justo reconhecer que Guimarães, e provavelmente todo este território do país, mas Guimarães de uma forma muito especial, mostrou ter instituições que, com uma aptidão para a participação, um desejo, uma tal predisposição que, desde que a capital abrisse a porta, as pessoas entravam. Eu penso que esse é talvez um dos contributos mais interessantes de uma Capital Europeia da Cultura feita para uma cidade a uma escala de pequena, média cidade. Uma coisa é certa, é que Guimarães saiu deste processo com um conjunto de experiências, um conjunto de vivências, uma memória e ligações, rede e estruturas mais qualificadas do que aquelas que tinha antes e do que aquelas que muitas outras cidades neste momento dispõem. Guimarães também conquistou uma posição de reconhecimento externo que não tinha, acrescentou
ao reconhecimento que tinha como cidade patrimonial, agora ao reconhecimento de uma cidade que no domínio das artes contemporâneas sabe programar, exibir, envolver e projetar. Todo o universo urbano, quer o universo político, quer o universo dos serviços, quer o universo da vida cotidiana, foi atravessado transversalmente pela ideia da participação, pela presença de um grande acontecimento cultural.